pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde a uma questão sobre análise dimensional. A questão menciona o seguinte: a pressão P que exerce um fluido em movimento pode ser descrito, num caso particular, pela expressão P igual a m vezes V elevado a x, que multiplica alfa vezes T menos Ks, onde M, T, S e alfa possuem dimensão de massa, tempo, área e aceleração, respectivamente. Determine a unidade da grandeza K no SI. Então, pessoal, nós utilizaremos a análise dimensional para estarmos encontrando a dimensão de K e, com isso, uma vez encontrada a dimensão, nós podemos determinar a unidade dessa grandeza dentro do SI, tá certo? Então, como eu acabei de mencionar, utilizaremos a análise dimensional, para encontrar a dimensão de K e em seguida a sua unidade. Então, a questão nos fornece que M tem dimensão de massa, o T tem dimensão de tempo, o Szinho tem dimensão de área e o alfa tem dimensão de aceleração. Então, tomando nota essas grandezas e suas dimensões, nós temos que, então, Mzinho tem dimensão de massa, Mzão no caso, o Tzinho, Tzão, no caso do S, L quadrado, no caso do alfa, que é de aceleração, teremos L dividido por Tzão ao quadrado, tá certo? Então, está aí as grandezas e suas respectivas dimensões, como mencionado na questão. Agora, vamos propriamente encontrar a dimensão de K, tá certo? Então, para isso, sabemos que, numa dada equação, ambos os lados da equação devem ter a mesma dimensão e, em especial, gostaria de que vocês lembrassem que um expoente é sempre adimensional. Todo expoente é adimensional, tá certo? Então, o lado esquerdo aqui da equação, ele tem dimensão de pressão, Então, a dimensão de pressão é igual à dimensão da força dividido pela dimensão da área, tá certo? No caso, a força que nós sabemos dentro do SI, por exemplo, é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Então, isso vai ter dimensão de M vezes L dividido por T ao quadrado. No caso da área, é unidade de comprimento ao quadrado. Então, isso é L ao quadrado. No caso, como está no denominador, isso é vezes 1 sobre L quadrado. Então, esse L pode cortar com esse L quadrado, o que resulta que a pressão terá unidade de massa dividido por Tzão ao quadrado vezes L, ou podemos expressar isso, como mL T a menos 2, rotulando isso como equação de número 2. E gostaria de lembrar, como eu acabei de pontuar, que todo expoente é adimensional. Então, o que a gente vai fazer é igualar as dimensões de ambos lados da equação, só que, no final das contas, o que vai interessar é apenas esse termo que está dentro do parênteses, que ele deve ser adimensional, Então, temos isso. Do lado esquerdo temos a pressão, do lado direito temos todos esse termo, e aí o cochete disso vai ser o cochete das suas multiplicações. Então, isso é igual ao cochete de M, a dimensão de M vezes a dimensão de V, vezes elevado a essa potência, esse expoente, que é x multiplica alfa vezes t menos k dividido por s. Como eu acabei de destacar, todo expoente é adimensional, então está aqui destacando esse ponto. E aí o que nós teremos, Então daí nós vamos trabalhar agora apenas com esse expoente, sabendo que ele é adimensional. Então, o cochete de tudo isso tem que ser igual a 1, ok? Como aqui expresso. Como eu acabei de destacar, a multiplicação, então vai ser o cochete de cada uma dessas grandezas. Então, vai estar aqui a dimensão de x que multiplica a dimensão de alfa vezes a dimensão de t,
menos a dimensão de K, que dividido pela dimensão de S, tudo isso igual a 1. Então, dessa forma, esse termo dentro do parênteses, ele deve ser adimensional. Então, dessa forma, esse lado aqui, essa subtração tem que ser tal que esse camarada aqui tem que ter a mesma dimensão desse outro. Caso contrário, você não pode realizar a operação de soma e subtração, né? Você só realiza soma e subtração de grandezas que têm a mesma dimensão. Então, a dimensão desse camarada é igual à dimensão desse outro camarada. Então, dito isso, o que nos importa aqui agora é apenas o fato de que, como essas dimensões são iguais, então podemos expressar que a dimensão de alfa vezes a dimensão de t menos a dimensão é igual à dimensão de k dividido pela dimensão de s, tá certo? Então, alfa t igual a ks, tá certo? E aí, como queremos encontrar a dimensão de k, podemos explicitar k nessa expressão e encontramos que a dimensão de k é igual à dimensão de alfa vezes a dimensão de t vezes a dimensão de s, tá certo? Rotulado aqui pela equação de número 3. Então agora é apenas utilizar esses fatos dados na questão, que a dimensão de alfa é a mesma dimensão de aceleração, então é comprimento dividido por tempo ao quadrado. A dimensão de s é a dimensão de área, então é L ao quadrado. E a dimensão de t é de tempo, tá certo? T. Então, utilizando a equação 1 na equação 3, nós encontramos que a dimensão de k é a dimensão de alfa, que é aceleração, L, comprimento dividido por tempo ao quadrado, do tempo vezes da área, tá certo? E aí nós podemos agrupar os termos, esse L com esse L quadrado, e esse T vai cortar com esse T2. Então, vamos encontrar que a dimensão de K é L ao cubo dividido por T, como aqui expresso, ou como L ao cubo vezes T a menos 1, tá certo? De maneira equivalente. Então, o primeiro parte da questão era encontrar a dimensão de K. Então, a dimensão de K tem unidade de comprimento ao cubo dividido por tempo. No SI, que é a parte final da questão, vamos expressar isso no SI, lembrando que dentro do SI, a unidade de comprimento no SI é o metro e a unidade de tempo é o segundo. Então, temos que a unidade de K no SI vai ser o que? Metro cúbico dividido por segundo, tá certo? Então, pessoal, essa foi uma questão que foi solicitado encontrar a dimensão e a unidade no SI de uma certa grandeza, e para tal fizemos uso da análise dimensional, onde o ponto mais importante aqui utilizado é que o expoente, né, todo o expoente é adimensional, tá certo? Então foi essa informação principal que utilizamos para resolver essa questão. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!